No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT está no ar e hoje traz os seguintes assuntos. Seguro-desemprego, veja como calcular depois da atualização da tabela para 2023. Sérgio Nobre, presidente da CUT e presidente das centrais, debatem proteção ao trabalhador por aplicativo. E ainda, endividamento atinge 77,9% das famílias brasileiras. Recorde em 2022. Agora, no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O Jornal da CUT começa falando sobre o seguro-desemprego. O Ministério do Trabalho atualizou a tabela de faixas salariais para cálculos dos valores do seguro-desemprego que vão ser pagos este ano a trabalhadores formais com carteira assinada, dispensados sem justa causa. Os novos valores estão em vigor desde o dia 11 de janeiro, data em que o Ministério publicou as alterações. Então vamos ver qual é o valor do salário, do mínimo, o valor mínimo do seguro-desemprego, como calcular o valor que vai ser pago em 2023, quem tem direito e como solicitar o benefício. Vamos lá. Valor do seguro-desemprego. O valor não pode ser inferior, já para começar, ao valor do salário mínimo, que esse ano é R$ 1.302, pelo menos até maio, quando deve ser alterado, segundo declaração do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, esta semana. A Lei 7.998 de 1990 e a Resolução 957 do ano passado do CODEFAT, Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, ambos regulamentam o programa de seguro-desemprego, determinam, essas duas resoluções, lei e resolução, determinam que o benefício não pode, então, ter o valor menor do que o piso nacional. No caso dos trabalhadores cujo rendimento médio mensal era maior que o salário mínimo à época da demissão, o cálculo deve ser feito de acordo com os índices determinados pela tabela nas três faixas salariais. Então, na faixa até R$ 1.968,36, multiplica-se o salário médio por 0,8, ou seja, é 80% do valor. Vamos dar um exemplo. Se o salário médio era de R$ 1.600, o valor da parcela do seguro vai ser R$ 1.280, que é 80% de R$ 1.600. Na faixa em que vai, agora tem atenção, para esse cálculo aqui que é diferente. Na faixa que vai de R$ 1.968,37 até R$ 3.280,93, multiplica-se o excedente, ou seja, o que sobra dos R$ 1.986 por 0,5 e soma-se com R$ 1.574,69. Vamos facilitar essa conta. Se o salário médio foi de R$ 2.500, a conta deve seguir os seguintes passos. Você faz R$ 2.500 menos R$ 1.968,37, o que dá R$ 531,63. Esses 531,63 você multiplica por 0,5, que dá R$ 265,81, e aí você pega esse valor e soma mais R$ 1.571,69. Então, o total vai ser R$ 1.837,50. Nesse caso, o valor da parcela, então, vai ser R$ 1.837,50. Já na faixa acima de R$ 3.280,93, o trabalhador ou a trabalhadora vai receber o valor fixo de R$ 2.230,97, que é o teto do seguro-desemprego. Então, se tem um mínimo que é o piso, que é 1.302, o teto é R$ 2.230. Ficou confuso? Bom, essa conta toda ela está disponível no portal CUT, cut.org.br. Basta você acessar e vai ter lá a matéria explicando passo a passo quais são essas três faixas salariais. Pode também consultar o site do governo, na parte de seguro-desemprego, é o gov.br. Bom, para atualizar as tabelas nas faixas salariais, o governo levou em consideração o INPC de 2022, que ficou em 5,93%. Quem tem direito ao seguro-desemprego é o trabalhador formal, inclusive os domésticos, contratados pelo regime da CLT, com carteira assinada, portanto,
desde que sejam demitidos sem justa causa. Sem justa causa. Trabalhador que teve contrato suspenso em virtude de participação em programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador e também o pescador artesanal durante o período defeso, que é aquela época do ano em que a pesca de determinada espécie está proibida ou controlada. O trabalhador resgatado da condição de escravo, né, de semelhante a de escravo, análogo à escravidão, também tem direito ao seguro-desemprego. Para solicitar o seguro pela primeira vez, o trabalhador precisa ter pelo menos 12 meses de carteira assinada. Para solicitar pela segunda vez, precisa ter trabalhado por 9 meses no último ano anterior à demissão e para solicitar pela terceira vez e nas demais, precisa ter trabalhado no mínimo 6 meses. Se o trabalhador, a gente vai falar sobre o prazo, né, entre um pedido de seguro e outro que deve ser de pelo menos 16 meses, né, faltou dizer isso também. Um ponto que tem que ter atenção é que se o trabalhador conseguir um emprego com carteira assinada depois da demissão ou durante o recebimento do seguro-desemprego, obviamente, ele vai perder direito ao benefício. Para solicitar o benefício é preciso estar desempregado, não ter renda própria para o sustento ou da família e não estar recebendo nenhum benefício do INSS, como o BPC ou outros benefícios, com exceção ao auxílio, a pensão por morte ou auxílio acidente. Os documentos necessários para requerer o seguro-desemprego são os seguintes: trabalhadores formais, inclusive os domésticos, tem que ter RG ou CPF, tem que ter RG e CPF, os dois, comprovante de inscrição no PIS/PASEP e o requerimento do seguro-desemprego, que é o documento fornecido pelo empregador na demissão. Os pescadores artesanais têm que apresentar RG e CPF, comprovante de que vendeu o produto, né, durante o período que não é o defeso, comprovante também de que exerceu a função pelo período do defeso, né, que é com a venda do produto. O trabalhador resgatado tem que apresentar comprovante de inscrição no PIS, carteira de trabalho, termo de rescisão de contrato e ainda a comunicação de dispensa do trabalhador resgatado. Para dar a entrada, é só ir diretamente nas agências da Caixa Federal, ou então pelos aplicativos Carteira de Trabalho Digital, tanto para Android quanto para iPhone, ou ainda nos e-mails das Superintendências Regionais do Trabalho, no Disque 158, para agendar por telefone o local de atendimento para dar entrada, ou ainda o portal de serviços gov.br. A primeira parcela, vale lembrar que ela é liberada 30 dias após o trabalhador dar entrada no pedido de seguro. E as outras parcelas, consequentemente, vêm 30 dias após umas as outras, né? Ou seja, depois de 30 dias da primeira vem a segunda e assim por diante. Economia. Vamos falar sobre o endividamento das famílias, que atingiu 77,9% das famílias brasileiras, né, de todas as faixas de renda em 2022. O percentual é 7 pontos maior que o registrado no ano anterior, 2021, e é um recorde. Esse foi o quarto crescimento da inadimplência consecutivo e o maior já observado pela pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada na quinta-feira pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. A proporção de endividados alcançou 78,9% das famílias com renda mensal de até 10 salários mínimos e 74,3% entre as com mais de 10 salários mínimos. E atingiu mais as famílias formadas por mulheres e jovens, segundo a pesquisa. Os vilões do endividamento são os mesmos: cartão de crédito, cheque especial, cheque pré-datado. Outras formas ainda estão relacionadas ao crédito consignado, pessoal, carnês, financiamento de carro e financiamento de casa. O cartão de crédito é o grande campeão, 86,6% das dívidas. Mundo do Trabalho. Trabalhadores por aplicativos é o assunto agora. Trabalhadores e trabalhadoras, esses trabalhadores e trabalhadoras por aplicativos, além de não ter carteira de trabalho assinada para preservar direitos garantidos na CLT, como férias, 13º, etc., e pagamentos de hora extras também, eles não têm a mínima seguridade social para que possam futuramente se aposentar, ter direito ao seguro-saúde em caso de doenças e acidentes. A categoria está totalmente à margem da legislação trabalhista.
Para mudar esse quadro, a CUT e as demais centrais sindicais têm se debruçado em encontrar soluções para a proteção deles. Tanto que essa pauta foi entregue ao presidente Lula ainda durante a campanha. Agora Lula eleito e Luiz Marinho no comando do Ministério do Trabalho, os presidentes das centrais com eles, os presidentes das centrais sindicais, junto com o governo federal, estudam formas de colocar em prática medidas de proteção aos trabalhadores por aplicativos. Na última quarta-feira, naquele encontro de Lula e Marinho com as centrais sindicais, o presidente disse que trabalhador não pode só viver de bico, Para além dos discursos, o presidente da CUT, Sérgio Nobre, de 9 centrais sindicais, se reuniram nesta quinta-feira com o ministro Luiz Marinho e seu gabinete em Brasília para tratar especificamente de uma possível regulação para o trabalho em aplicativos. Ficou decidido que até o próximo dia 13 de fevereiro, mês que vem, cada central vai consultar suas entidades para colher sugestões e propostas que vão ser discutidas em uma reunião conjunta no dia 17 do mesmo mês. O que for consenso vai ser sistematizado pelo DIEESE e encaminhado ao governo. Segundo o presidente da UGT, a CUT em 2021, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, realizou uma pesquisa chamada Condições de Trabalho, Direitos e Diálogo Social para trabalhadores e trabalhadoras do setor de entrega por aplicativos em Brasília e Recife, mostrando, na época, que a jornada média dos entregadores por aplicativos dessas duas cidades é de, em média, 65 horas por semana e os ganhos em torno de um salário mínimo. Sérgio Nobre disse o seguinte: garantir que esses trabalhadores e trabalhadoras tenham condições de trabalho decente é um desafio importante para a Central, já colocado antes mesmo da pandemia do coronavírus no 13º Congresso Nacional da CUT, lá em 2019. Um estudo mais recente, de julho do ano passado, da Universidade Federal do Paraná, com dados de 2021, mostrou que o Brasil tem 1,5 milhão de trabalhadores por aplicativos. São trabalhadores que realizam suas tarefas por meio de ações mecânicas, como entregadores de produtos, acionados por meio de aplicativos pelo celular, e esse grupo representa 93%, aproximadamente 1.300.000 trabalhadores de todos os profissionais da categoria. Os entregadores por aplicativo também tinham marcado uma greve para o dia 25, próxima quarta-feira, que atingiria 12 estados. Mas, depois de uma reunião no dia 18, entre os representantes da Associação dos Motofretistas e Aplicativos Autônomos do Brasil com o novo secretário de Economia Solidária do Ministério do Trabalho, Gilberto Carvalho, a gente disse isso aqui ontem, a categoria optou por suspender a greve. E assim a gente termina essa edição do Jornal da CUT. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.